Voltei. Então, vocês lembram dessa fotografia aqui que a tia mostrou para vocês? A gente já corrigiu também essa atividade. A caravela e a famíliazinha que ficou e a caravela foi embora. Tinha um texto. Vocês lembram dessa história? Quem lembra? Quem lembra que a pergunta que foi feita e a resposta como a gente tinha que dar, né? A seguir, leia alguns versos do poema Mar Português, do poeta Fernando Pessoa. Muito conhecido esse poeta Fernando Pessoa, tá? Agora, com base nos conhecimentos adquiridos no capítulo sobre a história de Portugal, responda as questões. Número 1. Sobre do que se trata o poema? Qual era o assunto que o poema retratava? Quem lembra? Que eram sobre as navegações portuguesas. No número 2. Por que para o poeta o mar representa as lágrimas de Portugal? Por quê? Porque separava a família. Então ele classificava como o mar era as lágrimas que as famílias derramavam. Era o significado do poema que ele escreveu. O mar representava as lágrimas das famílias, tá? E no número 3, vocês teriam que fazer um desenho. Faça um desenho que represente as navegações que trouxeram os portugueses para o Brasil. Não se esqueçam que a navegação ela era diferente, tá? Olha aqui, ó. A navegação como era. Não esqueçam, ó. Eram caravelas, não eram esses navios que a gente tem hoje, esses navios enormes, não eram caravelas. Então, vocês vão fazer um desenho bem bonito aí, tá bom? Número 7, tá? Tem aqui um texto super legal, que a gente já corrigiu também, né? E esse texto, ele fala sobre o quê? Propriedades do pau-brasil, que a tia já até falou anteriormente. E ele quase foi extinto, que a tia também já falou para vocês, e nesse texto a gente já conversou sobre esse texto. Então a gente só vai reforçar as respostas. Letra A. Qual era a utilidade do pau-brasil na Europa? Era fazer o quê? Extrair o pigmento vermelho para fazer o quê? Para atingir os tecidos. Letra B. Qual foi o resultado da exploração do pau-brasil pelos portugueses? Eles extraíram tanto o pau-brasil que o pau-brasil quase entrou em extinção. E hoje ele é uma árvore preservada, tá? Não pode-se mais extrair pau-brasil, ok? Número 2. Ache as palavras que completam corretamente as frases abaixo. Então, vocês vão ter que achar as palavras que eu vou falar aqui agora, que vai completar a leitura. Então, eu vou ler na sequência para vocês poderem achar as palavras que tá faltando. Letra A. Um dos principais produtos produzidos pelos portugueses na colonização do Brasil foi a cana-de-açúcar. Então, achem aí. B. A colonização do Brasil aconteceu com base na escravidão. Então, vocês têm que achar a palavra escravidão. Os povos africanos foram muito importantes para a construção da cultura. Então, vocês têm que achar a palavra cultura brasileira. A escravização realizada pelos portugueses não foi apenas de africanos, mas também dos indígenas. Então, vocês têm que achar aí indígenas, porque primeiro, antes de chegar os africanos aqui, eles tentaram o quê? Escravizar os indígenas, ok? Na página 131 da ficha de atividade 8, já estamos quase terminando. Marque V para verdadeiro e F para falso. As duas primeiras
da número 1 é V de verdadeiro. As duas, terceira e quarta, é F de falso. A quinta é V de verdadeiro e a sexta é F de falso. Então, cada quadradinho tem uma resposta. O primeiro é V, o segundo é V, o terceiro é F, o quarto é F, o quinto é V e o sexto é F, ok? Nós já corrigimos essa atividade. Número 2. O que acontecia com os africanos depois que eram capturados e escravizados? Como eles eram tratados? Eles eram levados para os mercados e vendidos como mercadorias através do quê? Dos seus comerciantes, né? Os comerciantes comercializavam os africanos como se eles fossem produtos e vendiam eles de forma obrigada para trabalho escravo obrigatório. Eles eram obrigados a trabalhar, tá? Número 3. Descreva a viagem na qual eram transportados. Descreva a viagem na qual eram transportados os africanos para o Brasil. Eles eram presos, colocados nos navios e transportados sem direito a nada. Nós falamos muito sobre isso, né? O que acontecia quando os escravos chegavam ao Brasil? Eles eram o quê? Vendidos e eram separados. E mais o quê? Alguns iam para funções para trabalhar dentro das casas e servir aos senhores, e os outros iam para as lavouras, tá? Número 5. Quais foram as consequências da escravidão para os costumes e a economia e a formação da cultura e da população brasileira? Essa eu quero responder de uma forma muito forte para vocês não esquecerem, nunca mais, tá bom? Olhem para a tia, é muito importante. No Brasil atual, no Brasil de hoje, tá? Grande parte da população tem a ascendência africana, certo? Por quê? Porque nós somos miscigenação. Atualmente, a cultura brasileira é resultado da mescla de vários povos. Além disso, a produção agrícola para exportação ainda tem forte parcela na economia brasileira. E tudo começou com o quê? Com o povo africano, ok? Olha o respeito que a gente deve a todos esses povos e principalmente aos africanos. Vamos lá para a página 133. Tem também aqui um texto, ó, tá? E esse texto vem falando aqui sobre os quilombo dos Palmares, vem falando da Serra da Barriga, vem falando da localização, vem falando dos 40 anos cativos fugidos, vem falando do líder dos Palmares, vem falando de coisas bem específicas, vem falando de anos, vem falando expressivamente de uma data que foi símbolo muito forte de uma conquista muito importante do povo africano no Brasil, que foi o Zumbi de Palmares, morto no dia 20 de novembro de 1695, e através dessa data, de toda a luta dele para a libertação dos escravos, hoje, 20 de novembro, é um feriado nacional. Em o quê? Em homenagem à conquista do quê? Do não ao preconceito racial, porque o preconceito racial é crime. E essa foi uma grande conquista que foi homenageada no dia 20 de novembro e passou a ser um feriado nacional, e essa é uma das conquistas mais preciosas. A discriminação é crime, o preconceito é crime. A gente não tem diferença, nós todos somos iguais. Não é porque eu sou branca e ele é negro que ele é diferente de mim, ok?
E aí no número 2, tá? Os africanos escravizados resistiram à escravidão. Justifique essa afirmativa dando exemplos. Era comum a fuga dos escravos, tá? Eles buscavam abrigo nos quilombos. E principalmente formavam grupos de resistência, grandes grupos que resistiam, e eles se reuniam e fugiam das fazendas e se refugiavam nos quilombos para poder sobreviver ali em grupos e resistir à escravidão, tá bom? Nesse texto bem fala sobre isso, tá? Agora, número 3. O Quilombo dos Palmares foi um dos maiores e mais importantes quilombos do Brasil. Retire do texto informações que comprovem isso. Vamos lá. Vocês foram lá e pegaram alguma coisa, alguma parte do texto? Então, aqui eu coloquei uma observação assim, ó. É um dos mais conhecidos e importantes refúgios dos escravos. É um dos mais importantes e reconhecidos, o Quilombo dos Palmares, tá? Mas tem outros quilombos também. 4. Observe a imagem a seguir. Ó, observe a imagem. Observaram? Vamos lá. Os quilombos representavam a resistência dos africanos e seus descendentes à condição de escravos. Explique essa afirmativa. A tia já falou que eles se reuniam em grupos, fugiam daquelas fazendas onde eles eram escravos e iam para os quilombos. E os quilombos eram onde eles ficavam ali reunidos para resistirem ao quê? Àquele processo de que eles eram escravizados. Então aqui vocês veem que eles estão, ó, o que eles estão fazendo? Estão conversando, estão produzindo, estão livres, estão morando em casas bem simples e provavelmente no meio de uma mata, ok? Tem até aqui uma referência, tá bom? Habitação de negros, tá? E tem até o ano também de referência, 1822, 1825, ok? Então, ó, um beijo, até a próxima correção da ficha número 10, porque a gente tem que terminar o vídeo, porque senão ele trava e a gente encerra, tá bom? Beijos!